Terceira pergunta. Existem sinais que nos mostram que estamos vivendo o Apocalipse? Quantas vezes eu ouço pessoas dizerem assim: pastor, mas está na Bíblia, isso é o Apocalipse. Queridos, olha, quando se fala de Apocalipse, você tem o livro do Apocalipse e você tem literatura apocalíptica na Bíblia. Quando você fala de uma profecia, essa profecia foi cumprida, então você tem um texto profético, que foi cumprido historicamente, ou você tem um texto apocalíptico, que ele não cumpriu ainda. Textos apocalípticos ou apocalipses não é só o livro do Apocalipse. Eu falei para vocês há pouco momento que capítulo 24 do Evangelho de Mateus, capítulo 21 de Lucas e 13 de Marcos é chamado Apocalipse dos Evangelhos. Então, se você perguntar, existem sinais que apontam que estamos vivendo o Apocalipse, o momento de revelação, o momento de textos apocalípticos, sim. O livro do Apocalipse aí tem ressalva. Tem algumas ressalvas que a gente precisa fazer. Veja lá. Vamos estudar um pouco sobre a questão do Apocalipse na história. Deixa eu te falar sobre como a igreja via o livro do Apocalipse. Se você não entender a teologia histórica, você fica perdido. A teologia tem 5 pilares. Você tem, primeiro, a teologia exegética. É aquela que se dedica à interpretação de textos originais. A palavra exegese é extrair de dentro para fora. Segundo tipo de teologia você tem a teologia histórica. É aquela teologia que você entende como as doutrinas foram sendo construídas na história. Portanto, você tem que entender os vários concílios e como aquilo chegou até nós. Terceiro pilar da teologia. Você tem a teologia bíblica. Toda a teologia ela é extraída da Bíblia. É uma questão biblista. As matérias é tudo extraído dali. Quarto ponto. Você tem a teologia sistemática. A teologia sistemática é quando você sistematiza 10 grandes temas que não pode passar, aleluia, por heresia. Ele tem que ser muito bem colocado. Você tem, por exemplo, a bibliologia, a doutrina da Bíblia. Você tem a hamartiologia, a doutrina do pecado. A soteriologia, a doutrina da salvação. Você tem a angelologia, a doutrina dos anjos. Aí você tem a eclesiologia, a doutrina da igreja. Você tem a teontologia, a doutrina de Deus, quem é o ser do Pai. A cristologia, o Filho. A pneumatologia, o Espírito Santo. A demonologia, Satanás, o cão e os demônios. E você tem a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Isto é sistemático, você sistematiza. E por último, você tem a teologia prática. Você pode saber o que for, de trás para frente, conhecer 31.173 versículos, mas se você não aplicar aquilo, não viver no seu dia a dia, não ganhar sentido, não tem graça. Mas quando você fala sobre a interpretação do Apocalipse, você tem que entender que tem a teologia histórica, que na teologia histórica, como é que a igreja via o livro do Apocalipse? Se você tivesse nascido no primeiro século, aqui, com certeza você teria uma visão a mesma que os padres têm hoje. É uma escola que nós chamamos de escola preterista. Ela afirma que a maior parte do livro do Apocalipse tem a sua referência no primeiro século. Quer dizer, na cabeça da teologia católica, o livro do Apocalipse já cumpriu. Não existe mais nada para se cumprir, irmãos. Se nós tivéssemos vivido no primeiro século, pensaríamos assim também. Essa visão, ela praticamente domina a igreja, e depois do ano 500, que a igreja entra no período negro da igreja, onde a igreja católica apostólica romana, que só ganha esse nome no ano 1050, mas que já tinha um poder do Estado por trás, ela monopoliza, domina a teologia. Ninguém pensa fora da caixinha. E até o ano 1500, por 1000 anos de escuridão, a igreja católica reina absoluta. Então quem pensou até esse período, pensava desta forma. Quando lia o livro do Apocalipse, olhava para trás e dizia o seguinte: o Apocalipse já se cumpriu lá no primeiro século. Significa dizer que quando eles leem, por exemplo, a besta que sobe do mar, diria assim: isso aqui é o Império Romano. Essa besta aqui pode ser um dos imperadores, e depende de quem interpretasse, poderia arriscar em A ou B. Na Reforma Protestante do ano de 1517, a partir do monge agostiniano chamado Martim Lutero, a igreja começou a repensar o Apocalipse. Aí nasce a segunda escola, que é a escola histórica ou escola progressista.
Esta escola acreditava que o livro do Apocalipse foi cumprido parcialmente no passado, mas no decorrer da história ele foi cumprindo. Mas depende quem interpretasse nessa escola, ou o tempo, cada um deu uma resposta que queria. Se você conversasse, por exemplo, com um presbiteriano do século XVII, ele dizia assim, olha, essa passagem bíblica no livro do Apocalipse significa tal coisa. O Calvino, a maior mente desse movimento da reforma protestante, nunca comentou o Apocalipse, porque ele dizia que não entendia. Estava aquém dele. Então, todos aqueles que nasceram nesse período, ou foram frutos desse período, pensaram assim. Com o crescimento da igreja, com a ruptura da igreja católica agora através do sistema protestante, nascem também as seitas. E por volta do século XVIII, aparece no cenário mundial um monte de seita. Por exemplo, você tem os adventistas, dos adventistas saiu o testemunho de Jeová, e por aí vai infestando o mundo. Cada um desses foi dando ao livro do Apocalipse a sua visão. Ora, uns pendia para a questão historicista, ora pendia para a questão dessa terceira via aqui, que é uma visão ideológica, simbólica, ou como muitos teólogos dizem, uma visão mística do livro do Apocalipse. Significa dizer, a palavra mística parece uma coisa linda, né, irmão? Mas não. Se você perguntar para um testemunho de Jeová o que significa aquilo no livro de revelação deles, eles vão dar uma resposta. Se você pegar o mesmo texto e ir para um adventista e perguntar o que é aquilo, eles darão para você outra resposta. Porque está na cabeça de quem está interpretando. Por volta do século XIX, me aparece uma última escola. E como a teologia ela evolui e faz parte do pensamento, você fazer pergunta para o texto, e você está sempre estudando, nasce a visão futurista. A visão futurista acreditava que o livro do Apocalipse começou a se cumprir, capítulo 1, 2 e 3, esse cumpriu no primeiro século, mas no capítulo 4 e 5, a visão é intermediária, porque é uma visão do crente, do João no céu, então você não tem como estabelecer um tempo definido, é uma visão espiritual, portanto, é uma visão atemporal, está fora de um tempo estabelecido. E a partir do capítulo 6, o livro do Apocalipse não se cumpriu nada. Então, a partir do capítulo 6, é um cumprimento totalmente futurista. E me parece que essa visão é a que mais se enquadra. Será que o Espírito Santo não dividiu o livro do Apocalipse em 3 partes para a gente imaginar? E quem deu esse método de interpretação foi ele mesmo. João estava na ilha de Patmos, 96 anos de idade. O Senhor vem até ele e falou, escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Olha, peraí. O Espírito Santo, aqui, agindo, revelando, mandando o João escrever as coisas que ele estava vendo. O que ele estava vendo? Capítulo 1. Jesus glorificado. As coisas que estão acontecendo, que são, capítulo 2 e 3, a carta às 7 igrejas. E as coisas que depois destas hão de acontecer, futuro, hão de acontecer. Se é agora, como é que hão de acontecer? E quando aconteceriam? Aí os sinais vão apontando para essa direção. Porque você nunca interpreta um texto só com texto quando ele é complexo. Principalmente a profecia. É o que nós entramos na hermenêutica especial. Tem a hermenêutica geral, é aquela que você faz pergunta para o texto, ele já te dá, que você observa o texto imediato, o contexto imediato ou o paralelo, e não é tão complexa assim. Mas a hermenêutica especial, que ela é construída justamente para interpretar poesias e profecias e parábolas, já é mais complexa. E na hermenêutica especial, você vai ver que o livro do Apocalipse ela vai sendo interpretada. E você tem que ter toda uma visão das profecias e tem que fazer sentido. Quem lança luz sobre o livro do Apocalipse é o livro do profeta Daniel. É as profecias do Antigo Testamento. Começa a dar para você uma visão. E você observa que, se o livro do Apocalipse está se cumprindo, qual é a ordem que ele vai se cumprir? Como entender isso? Ou será que tem um momento que tudo vai ficar mais claro? Tem um momento que essas coisas vão ficar mais evidentes. E aí vem a pergunta, existem sinais que nos mostram que estamos vivendo o livro do Apocalipse? Capítulo 1, 2 e 3, sim. Capítulo 4 e 5 são visões. João é arrebatado até o céu. Portanto, não tem como estabelecer um tempo.
Mas a partir do capítulo 6, existe muito mais evidência que diz que o Apocalipse vai se cumprir do que já tenha se cumprido. Então, quando você disser que o livro do Apocalipse já se cumpriu, se você tem uma visão futurista que o livro do Apocalipse é um momento ímpar, que é o momento da grande tribulação. Irmãos, do capítulo 6 até o capítulo 19 é a grande tribulação, um espaço de tempo de 7 anos, o que nós chamamos de a última semana de Daniel, e tem um espaço determinado do tempo. Então você tem que estabelecer se está se cumprindo, como está se cumprindo isso. Aonde está o anticristo? Me dê o nome. Os sinais, selos, trombetas, quando estão se cumprindo? Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Me responda. Porque senão você vai entrar na escatologia especulativa. E aí você vai criar respostas conforme a sua cabeça. Mas não são sustentadas biblicamente.